Nós vamos hoje ter um pouco de ensino e eu ando nessa vibe agora, né? Mas você vai me amar. O Senhor tem falado comigo particularmente sobre o que nós temos para esse ano de 2020. Nós temos recebido muitas palavras sobre ser grande e novo. Isso tem se repetido e cada vez que eu oro sobre isso, o Senhor tem falado sobre uma provisão e uma prosperidade que vai aflorar em nosso meio. O Senhor tem dito que vai nos enriquecer para que a gente possa avançar nisso que Ele está propondo para nós. Nós ainda não temos todos os dados, mas estamos nos preparando, amém? Você tem aprendido aqui, eu soube que na minha ausência, numa das minhas ausências, porque eu saí de férias e depois viajei, o pastor Josias ministrou sobre perdão, ministrou sobre a importância de você ter um coração alinhado em Deus. Então, eu vejo o Senhor preparando todas as coisas. A Marcela também ministrou algumas coisas, preparando o nosso coração para esse tempo que vem. Eu vejo o Espírito Santo tendo cuidado de preparar a igreja para uma nova estação. E a última vez que eu ministrei, eu preguei sobre um dos princípios de uma vida de prosperidade que se chama generosidade. Um princípio para se ter uma vida de prosperidade. E hoje eu vou pregar sobre um princípio que não é muito popular. Eu creio que normalmente não é um culto onde pessoas vão correr, pular, mas eu creio que se você estiver com o seu coração aberto, com a sua terra arada, para receber a boa semente da palavra, você pode sair hoje daqui com muitas respostas e muitas inquietações que podem ter alcançado a sua vida por coisas que ainda não aconteceram ou deveriam ter acontecido, e algumas coisas você não entende. Sabe, queridos, essa é uma palavra, não é simples, e eu vou precisar da tua cooperação, do teu amor, para a gente falar. Aprove ao Senhor escolher no meu chamado não falar de coisas tão confortáveis, e às vezes eu preciso falar de algumas coisas que não são tão confortáveis, mas eu sei porque eu sei quem me chamou e eu sei quem me inspirou, que palavras como essa podem transformar a nossa vida. Então eu creio no Espírito Santo nos dando graça e favor, mas hoje nós vamos falar sobre um dos princípios para que a gente tenha uma vida de prosperidade, chamada humildade. Humildade olha o glória a Deus e o amém. Já sentiu, né? Que alegria falar sobre humildade. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é um princípio de uma vida de prosperidade. Você vai ter essa matéria aqui no Rema, a matéria Vida de Prosperidade. Provavelmente esse princípio vai ser citado, assim como generosidade, mas é muito difícil que tenha uma aula inteira sobre isso. Mas hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre o princípio da humildade para uma vida de prosperidade. Pastor, mas onde está essa história de que a humildade é um princípio de prosperidade? Querido, você vai ver o tempo todo na Bíblia duas palavras caminharem juntas: exaltar e humilhar-se. Elas vão estar juntas várias vezes. Se você tiver um tablet ou um telefone, que procure pelas palavras. Se você colocar essas duas palavras próximas, ela vai aparecer em muitos versículos, desde o início da Bíblia até o final, aonde exaltar e humilhar, eles vão caminhar junto, porém com ordens inversas daquilo que Deus pode fazer e o que nós devemos fazer. A Bíblia vai falar muitas vezes sobre aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Isso vai aparecer inúmeras vezes na minha e na sua Bíblia. Então eu creio que quando Deus trata muitas vezes a mesma coisa na Bíblia, a gente deve dar uma atenção especial para isso. E o princípio de humildade, ele está associado à prosperidade. Você pode ver isso lá em Provérbios, várias vezes. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios 18:12 diz: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Mas Provérbios 22:4 diz o texto que eu mais gosto. Ele diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Então, queridos, eu creio que riqueza, honra e vida tem muito a ver com prosperidade. Tem muito a ver com aquilo que nós queremos para a nossa vida. Tem muito a ver com aquilo que nós aguardamos no Senhor. Faz parte das promessas do Senhor para a nossa vida. Mas o princípio que precede esse resultado se chama humildade. Porém, nós temos algumas confusões na nossa mente
sobre o que significa humildade. Nós, em grande maioria das vezes, associamos humildade a pobreza ou falta. E a Bíblia não fala nada sobre isso. Até porque, querido, você vai conhecer pessoas pobres, humildes, mas também vai conhecer pessoas pobres, soberbas. Você vai conhecer ricos, soberbos, mas também vai conhecer ricos, humildes. Humildade não está associada ao quanto você tem. A humildade está associada a algo interno, a uma postura da sua vida. A humildade não está associada se você tem ou não tem. Porque esse conceito de humildade, ele foi enganado durante muito tempo na nossa vida, principalmente porque nós também éramos enganados em relação a Jesus. Nós pensávamos que Jesus era humilde porque era pobre. Você até cantava aquela musiquinha maldita no Natal, dizendo que pobrezinho nasceu em Belém, quando ele nunca foi pobre, que Jesus não nasceu pobre em Belém. Jesus era filho de carpinteiro, o pai dele trabalhava, tinha uma boa condição, vinha de uma boa família. Ele só nasceu numa manjedoura porque as instalações, os hotéis ou pousadas, eu não sei qual era o nome, estavam todos cheios, não tinha vaga, não era algo que o dinheiro comprasse. Era uma questão, porque ele precisava, a palavra precisava ser cumprida sobre a vida dele, e através do subterfúgio de não haver vaga, ele nasceu numa manjedoura. Mas nós sabemos que Jesus nunca foi pobre, até porque o chá de bebê de Jesus não foi igual ao seu. Não era chá fralda. Amém, querido? Cada um leva uma coisa, cachorro quente, pizza de sardinha. Não. Amém? Lá era um chá de bebê de primeira. Ele recebeu ouro, incenso e mirra. Você não fica com inveja. Era o filho de Deus, amém? Mas então nunca faltou nada para ele. Ele não nasceu pobrezinho, querido. Ele nasceu muito bem, obrigado. Viveu muito bem, obrigado. Teve uma vida onde nada faltou, porque também não tinha como faltar, porque com 5 pães ele alimentava 5.000. Faltava dinheiro, ele pegava na boca do peixe. Você acha que faltou o que para Jesus? A roupa dele era tão ruim, que os soldados romanos disputaram no dado, que nem costura tinha. Vai lá no seu armário e vê quantas roupas sem costura você tem. Tem gente que nem conhece roupa sem costura, né? Porque você tem que ser, o tear tem que fazer de acordo com o seu corpo já. É coisa de alto nível. Então, querido, nós não estamos falando de um Jesus pobre, mas estamos falando de um Jesus humilde. Então, humildade não é pobreza. Diga comigo, humildade não é pobreza. Da pobreza você foi liberto na cruz do Calvário, amém? Agora, a humildade é um princípio bíblico para que você prospere. Então, nós precisamos entender o que humildade não é. Humildade não é pobreza. Mas também temos que tirar um pouco do romantismo e da poesia quando falamos sobre humildade. Porque quando você fala sobre humildade, você ouve um fundo musical, alguém cantando como anjos e você, quase franciscano, dizendo tudo posso e viver. Não, querido, a gente não está falando de humildade nesse sentido, porque a humildade, o caldo é muito mais grosso que isso. Humildade, na realidade, eu vou ler algumas palavras para você sobre o dicionário secular, para você se localizar logo. Humildade está associada à humilhação. A palavra humilhação diz que é um ato ou efeito de se humilhar. E a palavra humilhar diz que é tornar-se humilde. E a palavra humilde que expressa ou reflete deferência ou submissão. Então nós podemos dizer que humildade é a capacidade que nós temos de passar por humilhação. Você quer correr? Glória a Deus, que coisa boa. Eu adoro pregar isso, que eu vejo que o povo fica animado. Mas, queridos, a palavra nada mais está dizendo que a nossa capacidade de se humilhar é que vai fazer que nós sejamos humildes. Mas para que a gente possa ser humilde, nós temos que saber lidar com a humilhação. Então temos que imitar a Paulo. Paulo deixa bem claro que a gente deve imitar ele como ele imitou a Cristo. Amém? E eu gosto porque Paulo deixa bem claro como ele lidava com a humilhação. Nós vamos ver Paulo declarando que em tudo ele estava pronto para passar. Tanto ele sabia ser humilhado, quanto ser exaltado. Então Paulo sabia lidar com a honra, mas ele também sabia lidar com a humilhação. Nós vamos falar um pouco mais e depois a gente volta nesse texto. Mas, em primeiro lugar, eu quero que você saiba o que não é ser humilde. Ser humilde não é ser pobre. Amém? E também nós vamos entender que humildade não é um romantismo. Aquele que você se orgulha de ser o mais humilde. Não tem aquele que é tão humilde, que ele tem orgulho de ser o mais humilde. Não, querido, humildade e orgulho não andam juntos.
São duas coisas distintas. A humildade ele é o antônimo de ser orgulhoso. A humildade é o antônimo de ser soberbo. Humildade está associada à confiança. Confiança em quem? No próprio Deus. Abre lá comigo em 1 Pedro 5. E a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre esse episódio, sem necessariamente fazer poesia. Amém? Você sabe que o meu chamado não é poético. O meu chamado é a vida como ela é, prática e objetiva. Amém? Glória a Deus, porque vez por outra recebemos profetas, recebemos pessoas que vão trazer para você o lado mais romântico da coisa, mas eu sou bem pragmático realmente. Quando eu leio a palavra, eu quero saber para que ela serve na minha vida. Ela tem que ter efeito na minha vida. Então, 1 Pedro 5, versículo 6 ao 7 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, diga Ele, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, a questão da humildade está muito associado à minha confiança na justiça de Deus, a minha confiança de que Deus é justo, de que Deus está sobre a minha vida. Eu entreguei a Ele o controle da minha vida, eu quero que Ele decida, eu peço opinião a Ele. A humildade está associada a essa confiança. Jesus dá o exemplo, acho que Mateus 8, quando ele diz, ele chama uma criança, e quando os discípulos estão discutindo quem é o maior, ele chama uma criança e diz: olha, quem quiser ser o maior no reino, tem que ser como essa criança, humilde como essa criança. E nós ali percebemos os aspectos da humildade de uma criança. Primeiro, na obediência. Ele estava cercado de pessoas e chama aquela criança para estar com ele. A criança prontamente obedece. Em segundo aspecto, porque uma criança é um livro aberto para receber instruções. A criança, ela é por natureza um livro, uma página em branco, onde você vai escrever as informações. E ele está dizendo, para você herdar, ser maior no reino, você precisa ser como uma criança, ou seja, apagar muita coisa que você achava ou pensava e deixar Jesus escrever. Ser como uma criança ao ponto de ser ensinável. Ser como uma criança a ponto de aprender do Senhor a sua vontade. Então, humildade está associada também à confiança. Humildade não é julgar a recompensa desse mundo. Eu quero estimular você a entender a importância da humildade quando nós vamos para os heróis da fé e nós vemos a citação de Moisés. Ali nos heróis da fé está citando várias pessoas que eram exemplos de fé. E você poderia pensar, quando falar de Moisés, vai falar que ele abriu o Mar Vermelho. Porque para abrir o Mar Vermelho precisa ter fé. Mas ele não é citado na galeria da fé por ter aberto o Mar Vermelho. Mas ele é citado na galeria da fé por ter aberto mão de ser filho do faraó. Dos benefícios do filho do faraó. Então, humildade está associado a você não estar preso aos títulos e cargos desse mundo, porque eles vão passar, sabendo que aquilo que você tem em Deus é infinitamente maior. Moisés não considerou como perda deixar de viver como filho do faraó. Querido, o faraó era a pessoa mais importante daquela época. Era onde havia mais luxo, mais riqueza e mais favores. Mas Moisés não achou que isso era importante quando ele percebeu que Deus tinha algo para ele. Então, humildade está associada à confiança e humildade está associada a você não estar preso aos títulos daqui da terra. Não estar preso aos benefícios que você tem nessa terra, entendendo que algo maior te espera. Que herdar o reino é muito maior que isso. Então, o Moisés é um exemplo para nós, tanto quando ele aparece lá em Hebreus 11, na galeria da fé, como citado. Eu vou ler para você, quando ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Então, humildade significa você crer que aquilo que Deus tem para você também é maior do que aquilo que o mundo pode te oferecer. Sabe, querido, muitas coisas são roubadas de pessoas porque elas não querem abrir mão de título ou cargo. Elas não querem abrir mão de alguns benefícios que alguns lugares levam. Mas deixa eu dizer, é melhor você ser um desconhecido no centro da vontade de Deus do que um famoso fora da vontade dele. Amém, queridos? Então é importante você entender aonde é o seu lugar e como você deve agir. Moisés, ele é um exemplo de mansidão.
Moisés, eu já falei aqui uma vez sobre mansidão. Mansidão não é fraqueza, mansidão é controle da força. Nós não chamamos alguém fraco de manso. Nós chamamos de manso alguém que tem força e é controlada. Porque você não chama um pangaré de manso. Você chama manso um cavalo forte que foi domesticado. Ele tem o controle da força. E Moisés é um exemplo, assim como Jesus, de mansidão. Porque ele controlou a sua força. Ele errou a primeira vez, mas depois ele aprendeu. E quando Moisés é acusado pelo seu irmão, por aquele grupo que se uniu contra ele, a Bíblia diz que ele permaneceu humilde e manso. E o Senhor o exaltou, o Senhor deu a vitória a ele. Então já fica a dica aí sobre como nós agimos no Senhor. Nós devemos entender que a humildade, ela é uma arma poderosa para que Deus possa nos exaltar, para que Deus possa nos levantar, para que Deus possa nos prosperar. Mas humildade também está associada à sujeição. E eu quero que você abra Efésios 5, para a gente falar um pouco sobre isso rapidamente também. Efésios 5 é um livro maravilhoso. Eu acho que é o livro que eu mais prego, até por conta de família. A gente prega muito Efésios 5. Mas Efésios 5, ele dá algumas dicas muito importantes para nós. Você já achou? Você achou? Diga, eu sou rico e próspero. Glória a Deus. Se você é rico e próspero, você está pronto para se humilhar. Amém? Glória a Deus. Efésios 5,15 diz: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, ou seja, insensatos, tolos, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Queridos, eu gosto dessa linha, eu gosto desse versículo, porque ele está falando que as oportunidades são nos dias maus. A gente sempre tem na nossa mente o contrário. Oportunidade é no dia bom. Hoje está bombando, está tudo dando certo, é oportunidade. Não, querido. A Bíblia vai nos mostrar ao longo de toda a sua trajetória que oportunidade aparece em dias de crise. Então ele está dizendo ali, não seja nécio ou tolo, não seja bobo, não perca as oportunidades porque os dias são maus. Porque nos dias maus é que você tem condição de se destacar. É no dia mau que vale a pena você mostrar a palavra que você tem. É no dia mau que você vai andar nos ensinamentos do Senhor. Querido, Davi prosperou no dia mau. O dia mau dele se chamava Golias. Daniel prosperou no dia mau contra os leões. Sadraque, Mesaque e Abednego contra a fornalha. Muitos homens, José prosperou na crise da seca e da fome. Então nós temos que entender que os dias maus, eles vão existir, porque o príncipe desse mundo tem controle sobre muitas coisas, e muitas coisas vão acontecer. Jesus avisou que no mundo tereis aflições, mas o dia mau não é o dia de perder, derrotar ou largar aquilo que você crê. O dia mau é o dia que você entender que é uma oportunidade para você provar que é cristão de verdade. E aí você vai ser exaltado. Amém, queridos? E aí ele está dizendo, usando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos, a gente pode parar só por aqui e pregar a noite inteira sobre isso. Porque você pode ter chegado nesse lugar lamentando porque as coisas não estão dando certo, lamentando do seu trabalho, do seu casamento, da sua família, da sua igreja, porque nem tudo está como você queria. E a Bíblia está dizendo para você não ser nécio, para você não ser tolo, porque existe oportunidade no dia mau. Amém? E quando ele diz isso, ele continua, por isso não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aí ele começa a ensinar como entender essa vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há devassidão, ou seja, perda da sobriedade, perda do controle da sua vida, perda da sua moderação. Não se embriaguei com vinho. E aí já fica a dica para você que ainda tinha alguma dúvida sobre essa história. Eu creio que não, mas fica a dica, hashtag. Não deixe que nada que tire a sua sobriedade esteja na sua vida. Porque tudo aquilo que tira a sua sobriedade, tira você o direito de moderação. E moderação é um princípio básico para você ter uma vida de prosperidade. Amém? E aí ele está dizendo, não se embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E aí a gente também romantiza. Encher-se do Espírito, nós pensamos que é o rapaz do retetê, aquele que roda, que quebra a perna,
né, que dá aquela quebradinha, que dá uma profecia. Não, querido, encher do Espírito não é andar nos dons, não. Porque os dons nós já aprendemos aqui na semana, no mês que nós tivemos, dos dons, dos 5 dons ministeriais, mais a ministração da Marcela sobre socorros. Nós entendemos que os dons Deus dá. É Deus que faz. Lembra da mulinha que falou? Da mula que precisou falar? Então, né? Você já vai entendendo que não é uma coisa que depende muito de você. E nós também devemos atentar, existem músicas lindas, lindas, a sua alma vai adorar, é linda. Tem uma particularmente que eu amo, que fica pedindo, Senhor, me enche, me enche, me enche, mas a Bíblia está dizendo que é você que tem que se encher. Se encher do Espírito. Aí ele diz como você deve se encher do Espírito. E sabe de uma coisa, querido? Eu tenho desse texto a revelação que a maneira que nós temos de nos encher do Espírito é através de relacionamento. Como é isso, pastor? A Bíblia, ele agora vai começar a falar sobre relacionamento. Ele começa a dizer no 19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Relacionamento da igreja. Ele começa a dizer, olha, você quer se encher do Espírito? A primeira coisa que você vai fazer é falar entre vós, entre os irmãos, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a maneira de se relacionar com a igreja e estar cheio do Espírito. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, estar junto, porque você não vai falar com alguém que está longe. Você precisa congregar, você precisa estar junto, você precisa suportar um ao outro. E quando você estiver falando junto, um com o outro, você vai falar o quê? Mal de alguém, mal da liderança, mal da vida. Não, você vai falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é o assunto que você tem que ter. Relacionamento. Ele está falando sobre o seu relacionamento com a igreja. Depois ele começa a explicar para você como deve ser o seu relacionamento com Deus. Aí ele diz, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Relacionamento com Deus, quer se encher do Espírito, não leva murmuração, não fica gemendo, não fica reclamando, falando da sua luta, mas dá graças, agradece a Ele, confia nele. Esse é o seu relacionamento com o Senhor. Então, para se encher do Espírito, nós estamos falando de relacionamento entre nós, com Deus, mas agora ele vai falar do relacionamento um com o outro. Ele vai falar do nosso relacionamento com os homens. E aí ele diz, lá no 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, querido, desculpa se eu tirei a sua poesia, que você achava que simplesmente por orar em outras línguas e rodar no retetê você estava se enchendo do Espírito. Não, isso é necessário. A oração em línguas, a oração na palavra, a busca do entendimento, a leitura da palavra, o conhecimento, o congregar, tudo isso faz você se encher do Espírito. Mas existe uma maneira de se relacionar com isso. Então ele está falando ali de relacionamento. Relacionamento com a igreja, salmodiando, cantando, porque na igreja é assim, né? Alguém pisa no seu pé, você fala, glória a Deus, pisa no outro. Relacionamento de igreja é esse. Relacionamento com Deus é dar graças, agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele pode, pelo que Ele fez na sua vida. Mas aí ele vai falar da parte que a gente não gosta tanto, que é a parte de se encher do Espírito, se sujeitando um ao outro. Então, cheio do Espírito não é alguém que roda no retetê, não, cheio do Espírito é alguém que quando passa por um confronto, lembra que tem que imitar Cristo, que tem que pensar como Cristo pensou. Ser cheio do Espírito é ter controle sobre as suas emoções, é ter determinação daquilo que é o seu propósito. Sabe, querido, há um propósito para a sua vida e já pode roubar fácil se você for alguém explosivo. Se você é do tipo que bate no peito com orgulho, dizendo que tem pavio curto. Se você tem pavio curto, você precisa aceitar Jesus de novo, então. Porque quando você aceita Jesus, teu pavio tem que esticar. Amém, querido? Porque ser cheio do Espírito é você ter a capacidade de entender que você não vive mais pela carne ou pela alma, mas você vive pelo Espírito. E o Espírito faz o quê? O Espírito, lembra que Jesus falou em João 14, que ele mandaria um da mesma espécie dele, igualzinho a ele? Então o Espírito que está habitando a você é igualzinho a Jesus, é capaz de dar outra face. 4, amém, 5. Queridos, o Espírito que habita em você é capaz de dar outra face. O Espírito que habita em você é capaz de mandar andar uma milha e você andar 2. De pedir a tua túnica e você entregar. Jesus não ia falar isso tudo se a gente não tivesse capacidade de fazer. Nós não tínhamos sozinhos, mas Ele enviou o ajudador.
Então há algo sobre a nossa vida capaz de nos ensinar a nos sujeitar. Sujeitar ao nosso marido quando ele não merece. Sujeitar a nossa esposa quando ela não merece. Sujeitar e honrar os nossos pais quando eles não merecem. Por quê? Porque isso não depende do outro, depende do que está em você. Essa sujeição está em você. Como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia está dizendo, se encha do Espírito. Quanto mais você se sujeita, mais forte no Espírito você vai estar. Então você não precisa ficar cantando, Senhor, Senhor, me enche do Espírito, enche, enche. Não, querido, é você que tem que encher. Engolindo uns sapinhos de vez em quando, passando por algumas situações, entre elas de humilhação. Por quê? Porque você é humilde. Você tem um coração humilde, tratável. Você não está mais como o velho homem antigo, com coração de pedra. O seu coração agora é de carne, moldável. O Espírito Santo tem liberdade de tratar com o seu coração. Então, essa parte é tão importante que a partir daí, ele não fala mais sobre os hinos, os salmos e os cânticos. Ele continua o capítulo 5 inteiro, e mais o 6, ensinando a gente a se sujeitar. E eu creio que se ele gastou tempo com isso, é porque isso era bem importante. E aí ele começa a dizer como é que o filho tem que agir com o pai com o filho, a mulher com o marido com a mulher, o patrão com o empregado com o patrão. Está aí na sua Bíblia, Efésios 5 e 6. Você vai saber como tem que lidar com o outro, se sujeitando para que seja cheio do Espírito. Então, querido, há um poder nessa sujeição. Há um poder nessa humilhação. Eu sei que não é tão confortável. Eu sei que se eu fizesse um culto aqui sobre a autoridade do crente, uma coisa não está indo contra a outra, você estaria mais animado se eu dissesse, sangue de Jesus, você tem poder, desse um testemunho que eu expulsei demônio, que eu fiz, que eu quebrei, você ia estar mais animado. Mas como eu estou falando que a humilhação é uma ferramenta para você prosperar, você está aí com seus biscoitinhos todos se moendo. Mas até o final dessa ministração você vai entender que a palavra nos garante que se nós aprendermos a nos humilhar, nós seremos exaltados pelo Senhor. Amém, querido? E aí, Salmo 147, 6 diz, o Senhor eleva os humildes e humilha os perversos até a terra. Tiago 4,10 diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Queridos, há uma garantia, há princípio e promessa. Se ele diz, se humilha perante a minha mão, ele garante que vai nos exaltar. E quando nós confiamos, por isso eu digo para você que humildade tem a ver com confiança. É você crer na palavra, é você crer que não é na sua força ou na sua justiça, mas é o próprio Deus que alcança. Amém? 1 Pedro 5,5 diz, semelhante a vós, ele está falando dos mais moços como mais velhos, sob sujeição, mas ele diz, e cingi todos de humildade, uns para com o outro, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, aqui está dizendo que Deus resiste ao soberbo. E querido, eu gostaria que você desse uma atenção especial para esse texto, porque se tem uma posição que a gente não pode estar, é de resistência de Deus. Amém, queridos? Porque Deus, como é que Deus nos resiste? Deus não nos resiste trazendo mal, porque nele não há mal. Não há mal em Deus para fazer isso. Mas em vários episódios da Bíblia diz que na falta de perdão, o marido que não trata bem a mulher, que há uma resistência às nossas orações. Elas não são alcançadas. Então, a pior posição que nós podemos ter é uma resistência de Deus. Ou seja, ele não poder estar liberado para nos abençoar como ele gostaria. Porque ele já nos abençoou em tudo, nas regiões celestiais. Eu não estou falando desse termo doutrinário. Eu estou dizendo de colocar mais bênçãos, liberar coisas sobre as nossas vidas com legalidade daquilo que nós podemos alcançar. Eu acho que eu me embolei todo, mas vou consertar. Glória a Deus. Ramba, volta de novo. Então, o que eu estou dizendo a você, Deus já liberou todas as coisas estão consumadas em Cristo Jesus. Amém, querido? Isso não pode ser roubado de você por uma frase que não está bem colocada. Isso não pode ser roubado. Jesus já fez tudo, já está consumado. Nada que você fizer vai justificar a graça que está liberada para a nossa geração, para a nossa dispensação. Nós estamos na dispensação da graça, favor imerecido.
Eu não estou falando disso, nós não estamos falando de legalismo, nós estamos falando de liberalidade, de Deus estar livre para que nós possamos alcançar aquilo que Ele já nos deu. Mas a Bíblia fala de uma resistência ao soberbo. E queridos, quando nós pensamos no soberbo, nós pensamos em alguém num salto muito alto, em uma situação. Não, querido, soberbo é quando você não aceita o que a palavra diz. É bem simples, soberba. É quando você acha que você tem que trabalhar 7 dias na semana e Deus diz que trabalhou 6 e descansou no 7º. Isso já é soberba, porque você está achando que é melhor que Ele. Soberba é quando Ele diz que você precisa honrar a sua família e você está vendo se vale a pena honrar ou não. Quando você está questionando a palavra que Ele já nos deu, pode ser que você esteja em soberba. Mas soberba também são posições que a gente alcança na vida. Quantos homens nós vimos na Bíblia? Saul começou tão humilde, querido, estava lá no meio da bagagem. Mas depois que foi exaltado, começou a achar que não precisava de Deus e perdeu tudo. Sansão desconsiderou tudo aquilo que Deus vinha fazendo sobre a vida dele. Desconsiderou os princípios. Salomão começou tão humilde, entregando tudo a Deus, mas quebrou o princípio de não se juntar com mulheres de outros povos. Isso é soberba. E a Bíblia é bem clara sobre a soberba preceder a ruína. Porque Deus resiste ao soberbo. A sua oração, ela não chega liberada. Porque se você está numa posição de soberba. Então ele está dizendo, humilha-se perante a mão do Senhor. É melhor um coração humilde, um coração ensinável, um coração capaz de se humilhar, do que um coração que determina que já sabe todas as coisas. Cuidado, querido. Sabe que até a palavra da fé pode trazer soberba? Às vezes, você pode estar aqui num culto, avaliando a pregação, avaliando se doutrinariamente está tudo alinhado e deixando de receber o que o Senhor quer tratar na sua vida. Quantos crentes eu conheço, cheio da palavra, cheio de conhecimento, com uma vida miserável? Por quê? Porque não deixa o coração tratar naquilo que é necessário. Às vezes coisas pequenas que prendem a vida por um coração soberbo. Soberbo às vezes de conhecimento. Não, querido, soberba não cabe na nossa vida, porque Deus resiste ao soberbo. Amém? Então a gente já entendeu que humildade e soberba não andam juntos. Eu vou te dar alguns textos. Provérbios 11:2 diz, em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Tiago 4, do 4 ao 10, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Provérbios 29:23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde do espírito obterá honra. Então, humilhar-se e exaltar-se são dois caminhos distintos, onde nós devemos entender qual é a parte de Deus e qual é a nossa. A Bíblia vai citar várias vezes que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Jesus é tão claro sobre isso, que ele fala uma coisa que eu acho muito engraçada, de tão simples que é. Jesus explica para a gente que quando a gente chegar no lugar, mesmo que a gente seja um convidado de honra, a gente não deve sentar na primeira fileira. Olha que cuidado simples. Por quê? Porque você não sabe se tem alguém de mais honra convidado e você vai ter que sair dali e vai ser humilhado. Então, melhor você sempre sentar atrás e esperar ser convidado para sentar na frente. Olha o cuidado de Jesus na Bíblia, explicando uma coisa tão prática. Mas por quê? Porque toda vez que você quer dizer o valor que você tem, corre o risco de você ser humilhado ou envergonhado. É melhor que as pessoas reconheçam o valor que você tem. Amém, queridos? Não fica dando carteirada em irmão, não. Carteirada, se é para dar, dá no diabo. Diz a ele de quem você é filho. No diabo é bom você dizer, sabe com o filho de quem que você está mexendo, né? Agora o restante, querido, é melhor você esperar, você se humilhar para ser exaltado. É melhor você se colocar numa posição de servo, uma posição inferior e deixar que a honra venha através daquilo que você construiu, daquilo que as pessoas percebem em você. Sabe, querido, que você pode ser muita coisa para você e não representar nada para muita gente? Tem muita coisa que você faz que você acha que é o cara, mas que não muda nada a vida de ninguém. E tem gente que você não diz, não dá nada, não pensa nada e em silêncio transforma a vida de tantas pessoas. Sabe, eu gosto de ver aqui dentro da nossa igreja como acontece coisa em silêncio. Né? O poder daquele púlpito da cantina. Eu fico impressionado com os testemunhos que chegam para mim daquele púlpitozinho preto lá da cantina. E você não vê ninguém fazendo barulho ou alarde. Mas acontece tanta coisa ali, querido, que você nem imagina.
Porque não interessa onde Deus te colocou para você poder agir, você não precisa de holofote, não. Você só precisa ter um coração ensinável e tratável por Ele. Amém? Então nós estamos entendendo sobre humildade, Ele vai falar, pois em Lucas 14 Ele diz que todo, Ele não diz se você se exaltar, Ele diz, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Mateus 23:12, a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu estou lendo tanto texto por quê? Porque eu não quero que você pense que eu tirei isso da minha cabeça, não. Não foi da minha cabeça, não, querido. Foi experiência de vida que me fez estudar sobre isso. E aí a Bíblia fala sobre a autoexaltação não combinar com Deus. Se você ler 1 Coríntios 13, você vai ver que o amor é sofredor, benigno, não é invejoso. E ele diz, o amor não se vangloria, nem se ensoberbece. Então, essa questão de soberba é uma coisa que a gente não deve permitir na nossa vida. Porque aquele que se humilha, esse vai ser exaltado. E eu vou falar isso várias vezes para entrar aí na sua cabeça, entrar até chegar ao seu coração. Há um poder na humilhação. Amém, queridos? Não é tão popular, não é uma pregação tão que você vai ver. Bota lá no YouTube para falar sobre humilhação. Você vai ver pouca coisa, eu já procurei. Tem pouca coisa. Mas, queridos, a Bíblia nos ensina tantas vezes que se a gente se humilhar, a gente vai ser exaltado, que eu acho que a gente deve considerar isso com mais carinho. Amém? Se nós somos submetidos a isso, nós estamos vivendo um tempo de avivamento, um tempo onde Deus vai promover pessoas de forma absurda. Não só aqui, mas nós estamos vendo o que nós vimos ontem, querido. 3 estádios lotados no Brasil de jovens. Pensa bem. Você aí que está já no segundo tempo como eu, que já viveu os 45 minutos. Você que está no segundo tempo, pensa na sua geração, se a gente tinha isso. Uma programação do dia inteiro, trazendo gente do mundo inteiro para estar reunido adorando ao Senhor. Não, querido, tem algo acontecendo. Deus está promovendo um tempo de avivamento, e deixa eu explicar uma coisa para você. Avivamento não vai ser só a gente estar afogueado, a gente viver na unção, a gente se reunir para ter manifestação da unção. Não, avivamento é levantar pessoas do meio cristão e colocar em lugares de importância e relevância. Nós vamos começar a ver políticos sendo levantados no meio cristão, nós vamos ver artistas sendo levantados no meio cristão, jogador de futebol, médicos, advogados. Por quê? Porque a igreja não pode ficar só aqui em 4 paredes. Deus precisa de juízes que sejam cristãos para julgar causas justas. Então há um tempo de avivamento, de relevância social que nós vamos viver agora. E como nós vamos ter que precisar... Como nós devemos estar com o nosso coração? Como Jesus falou, aquele que quer ser grande, seja como essa criança, humilde e manso de coração. Nós precisamos guardar isso com muito cuidado, porque, querido, quantas vezes, e eu costumo orar, quando tem um artista e ele ganha relevância no meio secular, um artista gospel ganha relevância no meio secular, eu geralmente começo a interceder por ele. Porque vaidade está envolvido com isso, e aí ele se perde, porque às vezes não quer se submeter a alguém. Primeira coisa que faz quando começa a ficar famoso é dizer que é pastor. Se é artista, como é que vai ser pastor? Como é que artista vai cuidar de ovelha? Se cada dia está num lugar. Artista não pode ser pastor, querido, não combina. A agenda de um artista não combina com a agenda de pastor. Mas é porque já não quer se submeter a ninguém. Aí acaba caindo, soberba chega e cai. Não, nós vamos orar, porque no nosso meio vão ser levantados artistas, porque existe uma diferença entre ministro de música e artista gospel, e tem que ter os dois. Nós precisamos dos dois, nós precisamos de pessoas cantando aqui, nos levando à adoração, mas precisamos de pessoas também cantando nas rádios e entrando a palavra de Deus na casa das outras pessoas. Tem hora para tudo. Mas como que isso vai acontecer? Se o nosso coração estiver preservado em humildade. Se a gente... Porque, querido, deixa eu dizer, o ímpio, ele pode ser soberbo. Tem gente que vai até admirar. Eu vejo algumas pessoas no YouTube que tem milhares de seguidores que é só soberba. Tem uma artista que às vezes eu vejo algumas coisas e falo, por que alguém ouve o que ela tem a dizer? É só soberba. Mas o mundo pode até apreciar isso. Mas deixa eu dizer... Felizmente ou infelizmente, que às vezes eu também fico envergonhado com a dureza do cristão, mas o cristão não admite soberba, não.
E aí quando alguém se eleva dessa maneira, ele já cria uma resistência. Às vezes eu acho que até resistência demais, mas fica para um outro dia. Mas, queridos, não combina com a imagem de Cristo você se levantar em exaltação. Então, que toda a nossa honra, a nossa glória seja para Cristo, amém? Então, nós vamos começar a concluir falando sobre essa capacidade de se humilhar. E agora sim, abra lá em Filipenses 4. Sabe, queridos, nós não podemos ter expectativa de Deus nos exaltar se a gente não está preparado para ser humilhado. Deixa eu dizer uma coisa para você guardar no seu coração. Se você não tem condição de suportar uma humilhação, você não tem condição de ficar no lugar de exaltação. Se o seu coração não suporta a humilhação, ele não está preparado para a exaltação. Você vai cair quando subir. Vou falar mais uma vez. Se você não tem estrutura, carcaça, para suportar humilhação, você não tem carcaça para ser exaltado. A sua alma está fraca. Ela não vai suportar quando você estiver no lugar alto. Porque você precisa saber que a mesma fé que você precisa para ser exaltado é a mesma que você precisa para ser humilhado. E é mais fácil o diabo te derrubar na exaltação do que na humilhação. Então, queridos, se humilhar é algo que nós precisamos aprender a viver, sim. Eu não estou dizendo que você abrir mão da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Não estou falando sobre isso. Não estou falando para se humilhar para o diabo, não. O diabo chegou na sua casa, é cão sarnento, manda ele sair. Amém, querido? E não fala mansinho com ele não, que ele não vai se converter, ele não quer. Tem gente tentando converter o diabo, não vai. Ele já decidiu o fim dele, ok? Você vai usar a sua autoridade com a doença, com a pobreza, com a enfermidade, com a falta. Isso você vai usar a autoridade, mas com o irmão, é melhor você estar preparado para ser humilhado. Porque existem coisas que são preservadas nessa humilhação, e você vai ver isso. Nós estamos falando de Paulo, você abriu lá em Filipenses 4? Glória a Deus, diga: sou rico e próspero. Ele começa falando sobre alegrar-se sobremaneira no Senhor e etc. Mas chega um ponto que ele diz: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Então Paulo está falando de experiência. Paulo não está falando de algo que ele ouviu falar, nem está pregando. Ele está dizendo da vida dele. Tanto sei ser humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí, e somente aí, ele diz a frase que a gente gosta, porque essa a gente não repete não. Tu já viu alguém com adesivo no carro, tanto ser humilhado quanto exaltado? Não, mas quantos adesivos tu já viu de tudo posso naquele que me fortalece? Mas tudo posso que naquele que me fortalece é o final da frase. Ele está dizendo lá, ó, tudo eu posso naquele que me fortalece porque eu já aprendi, eu já criei carcaça. Eu tanto sei ser humilhado quanto sei ser exaltado, e a minha vida, o meu coração não muda. Porque, querido, há uma sabedoria para ser humilhado e há uma sabedoria para ser exaltado. Ele está dizendo, olha, nada muda para mim. Eu posso ser humilhado ou exaltado, Deus continua sendo soberano na minha vida. Aí por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo está incluído, humilhação e exaltação. Ele tanto pode ser exaltado quanto humilhado, que para ele não muda nada. Amém, queridos? Então a gente tem que começar a usar o versículo inteiro. Vamos trocar o adesivo do carro? Porque tudo posso naquele que me fortalece é ótimo, eu também gosto. Mas é sempre bom, junto com a promessa, vir um princípio. E o princípio que ele está dizendo, olha, eu já aprendi, eu sei ser exaltado ou humilhado, eu sei me comportar nas duas coisas. Eu sei entrar na casa do pobre e do rico, eu sei viver na miséria, na falta ou na fartura. Nada muda meu coração. Quantos de nós podemos dizer isso? Nada muda meu coração. Se estiver faltando, aqui estou. Se estiver sobrando, eu estou aqui também. Né? Não é aquele crente que, eu fui na igreja hoje, mas ninguém me cumprimentou, eu não volto mais. Não, querido. Aprenda a ser humilhado e exaltado da mesma forma. Deus continua sendo Deus. Deus não vai descer do trono, não. Deus vai ser sempre Deus na sua vida, independente do que os homens estão fazendo com você. Até porque se você está vivendo, esperando dos homens o retorno,
A Bíblia diz que você é o mais infeliz dessa terra. Nós não temos que ter expectativa aqui não, a nossa expectativa está em Deus. Amém, queridos? E lembra que a gente leu lá, que é no dia mau que as oportunidades acontecem? Talvez seja no dia que ninguém fale com você, que seja uma boa oportunidade de você dar um abraço nessa pessoa, né? Ou em vez de ficar esperando que ela fale com você. Não, tanto sem ser humilhado quanto exaltado. Viva as duas coisas com naturalidade. Não espere em Deus uma honra o tempo todo. Queridos, isso é um perigo às vezes até na vida ministerial, porque a gente começa no ministério galgando coisa, é necessário. Quando uma igreja começa, você precisa fazer tudo. Chega um ponto que você não é que você não quer fazer, né? O meu caso mesmo, eu amo cantina, adoro servir na cantina. Mas a minha mulher diz que não cabe mais, porque eu tenho coisas que só o pastor pode fazer. Então eu não posso mais ficar na cantina. Uma pena, porque eu gosto muito. Mas, querido, não cabe mais. Mas já fiz muita cantina. Precisei fazer. Agora, hoje coisas estão aparecendo de maior responsabilidade, algumas de maior autoridade. Ok, querido, mas meu coração não mudou, não. Se a cantina estiver precisando de alguém, eu vou para lá firme e forte, tranquilo. Porque o meu coração não vai poder mudar, eu não vou poder dizer, eu não abro mão do meu título. Não, queridos. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente tem uma ideia muito romântica de algumas coisas, né? E a gente pensa que quando vê um professor do Rema viajando, um professor do Rema dando aula em tal lugar, a gente pensa assim, meu Deus, ele chegou no... Não, querido, ele está servindo. Deixa eu falar para você, assim, com muito carinho, muito cuidado. O que o professor do Rema ganha não é o que motiva ele a trabalhar, não. Tá bom? Ainda não é o que deveria. Um dia vai ser. Eu creio que a gente vai estar sempre ofertando na vida dos professores. Mas a motivação dele não é essa, não. Nem essa honra toda, porque ali na hora da aula ele está lá destacado, mas ele passou o dia fora de casa, longe da família dele, às vezes num quarto, nos fundos na casa de alguém, para poder levar a palavra de Deus, porque o propósito é maior do que nós mesmos. Eu gosto tanto disso. O propósito, a gente não pode abrir mão do propósito, que é de mimimi, não. E mimimi, se você não sabe, mimimi é em inglês dizer para mim, para mim, para mim. A gente não pode ser essa geração de tudo me ofende. Ah, se não fizer assim eu largo isso. Se a igreja não tiver com ar-condicionado bom, eu não vou. Não, querido, vamos parar com esse negócio, o propósito é maior. Deus tem um plano para a sua vida, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer que você prospere. E se você vai prosperar, como? Um dos princípios é andar em humildade. Amém, queridos? Guardar o seu coração. E aí, eu pedi para você ler Filipenses 4, e o Ministério de Música pode subir. 2 Timóteo fala, Paulo também diz, tudo suporta por causa dos eleitos. Então existem coisas que nós vamos precisar suportar, sim. Vamos precisar passar por alguns momentos. Mas como que a gente vai fazer isso? Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 é a bula perfeita. Guarda na sua casa. Romanos 8, 26. Resolve tanta coisa, querido. E resolve pornografia, resolve problemas de adultério, resolve um monte de coisa. O Espírito assiste na tua fraqueza. Ó que beleza. Com gemidos inexprimíveis que não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste na fraqueza. Eu gosto demais disso, porque a gente pensa que o Espírito Santo é só para a hora que a gente está forte. Não, hoje eu estou bem, fiz tudo certo, vou chamar o Espírito Santo. Não, querido, chama o Espírito Santo quando o negócio está ruim. Chama o Espírito Santo quando você está fraco. Chama o Espírito Santo quando você está com vontade de pecar. É nessa hora que ele te assiste. Ele te assiste na tua fraqueza. A humilhação está doendo? Chama o Espírito Santo. A quem poderá me salvar? O Espírito Santo vai te ajudar. Amém, querido? Pessoal que riu é da época do vira-lata, hein? Desenho que a maioria que nem conhece. Isso é velho demais. Quem poderá nos salvar? Ai, Chapolin também. Na minha época era o vira-lata, ele vinha voando. Então, eu sou mais antigo ainda. Eita glória, 5.1, glória a Deus. Então, querido, até me perdi. Mas a gente está falando sobre a gente entender que o Espírito Santo nos assiste. Então, querido, não há humilhação que vai tirar você do lugar prometido. Você já está sentado ao lado do trono, em Jesus Cristo. Nada vai tirar você de lá. O seu propósito já está estabelecido. O que você precisa fazer? Entender que existem momentos na vida que a gente precisa se humilhar.
Pastor, mas isso, como é que funciona isso? Queridos, a gente não vai abrir mão de coisas poderosas que Deus tem na nossa vida, porque a gente não pode ficar por baixo. Jesus disse que aquele que quer ser grande é o que sirva. Depois ele está falando sobre se sujeitar para ser cheio do Espírito Santo. Paulo deixa bem claro que nós devemos imitar ele, como ele imitava Cristo. Sabe, querido, se nós precisamos imitar a Cristo, Cristo é o nosso exemplo. Hoje é noite de ceia. E por que o Senhor está falando isso tudo? Porque ceia significa aliança. E aliança significa troca e substituição de lugares às vezes. Quando nós fazemos uma aliança com alguém, nós tivemos uma aula maravilhosa aqui quinta-feira. Se você não veio, corre atrás do prejuízo, vai lá no YouTube ou no site e ouve. Mas a gente falou sobre a aliança, a troca. Jesus veio fazer uma aliança conosco através de substituição, sim. Ele nos substituiu na cruz. Foi na cruz que ele pegou as nossas dores e enfermidades e nos deu saúde divina. Foi na cruz que ele se fez pobre para você ser rico. Foi na cruz que ele assumiu a nossa maldição para nós sermos abençoados. Então, querido, houve uma substituição nessa aliança. Você não tinha nada, você era um ofensor de Deus, e ele tomou o seu lugar em sacrifício para que você se tornasse filho. Ele era o único filho, e ele veio dar essa posição para nós. Ficou como maldito para nos dar a posição de filho. Há sim nessa aliança uma substituição, mas há também um tempo que Jesus andou aqui como exemplo. E ele, desse tempo de exemplo, ele nos diz algumas coisas que nós devemos seguir. Sabe, queridos, Jesus ele veio como rei montado num jumentinho, mas ele vai voltar poderoso, querido. Ele vem, agora ele não vem mais como cordeiro num jumentinho, ele vem como rei, como leão. Porque ele tanto sabe ser exaltado quanto ser humilhado. E quando nós vemos Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso ele está falando de troca, mas ele também fala de exemplo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, querido, há substituição, mas também há um exemplo. Ele está dizendo: aprendei de mim. Eu tenho tanto poder, eu sou o filho de Deus. Às vezes os discípulos diziam: manda lançar fogo. E ele disse: você não está entendendo nada. Nós viemos aqui para ganhar em amor. Então seja como eu, aprendei de mim. Pega a tua aflição, pega o momento que você está passando difícil, e em vez de ficar murmurando ou gemendo, entrega para ele o teu fardo. Isso é aliança, é substituição. As dores, a enfermidade, a falta, a humilhação, ele já levou tudo isso. Tudo isso, a angústia. Naquele Getsêmani, querido, ele levou a sua angústia. Ele passou por toda a angústia a ponto de sofrer, de suar gotas de sangue. Tamanha angústia que ele sentiu naquele lugar, para quê? Para você não ter depressão, pânico, nada disso. Isso não combina com a sua vida. Ele já te substituiu. Ele já substituiu. Nós vamos ceiar ali. Cálice é uma palavra que significa desígnio. Jesus mandou afastar dele. Pai, se possível, afasta de mim esse desígnio, porque não era dele, era nosso. Mas seja feito conforme a tua vontade. Eu não quero esse desígnio, não é meu. Eu não era para ser maldito. Se possível, afasta de mim isso. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. Ele trocou de cálice com a gente. Ele pegou a maldição que era para ser nossa e jogou sobre a vida dele. Isso é aliança, desígnio trocado. A gente era para ser maldito e ele o filho abençoado. Ele recebe a nossa maldição e entrega para nós a bênção. Ele, com o pão representando o corpo dele, ele recebe as nossas dores e enfermidades, é moído em nosso lugar para que a gente ande em saúde. Ele faz a substituição. Isso é maravilhoso, nós vamos celebrar hoje. Mas eu quero também que a gente celebre o exemplo. Aprendei de mim. Ele está dizendo claramente: olha para mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, queridos,
quando essa palavra veio como revelação na minha vida? No dia mau. Pensa num dia mau. Não era um dia não, era um ano mau. Um período difícil, onde o diabo se levantou poderosamente contra a minha vida. Um ano decisivo, um ano que eu tinha que tomar uma decisão que foi a mais difícil da minha vida. As coisas se levantaram todas contrárias. E como da mesma maneira que Deus só tem os homens para usar aqui nessa terra, o diabo também só tem os homens para usar aqui nessa terra. Nós temos Deus usando homens. E naquele período, o diabo se levantou contra a minha vida de muitos lados. Não foi uma coisa só, até porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. É contra principados e potestades. Tem muito crente perdendo tempo, porque está com embate com pessoas. Querido, fica tranquilo. A sua luta não é contra a carne ou contra o sangue. Mas aquele ano, Satanás resolveu se levantar em ataque de todos os lados da minha vida. E eu lembro que eu vim para cá num dia, eu tinha o hábito de orar aqui na igreja, e um dia aqui eu perguntei, Senhor, não estou sabendo como sair dessa situação. Eu tinha uma palavra recebida de uma pessoa que haveria muitos danos, e eu não queria dano, não vim para cá para ter dano. E aí eu perguntei, Senhor, o que eu faço? Me dá uma palavra. Sabe, queridos, eu não acredito nesse negócio de fé andar no abismo. Se você está nessa linha aí, fica na tua, está tudo certo. Eu não acredito, porque eu não vejo isso na palavra. O que eu vejo na palavra é Pedro andando sobre as águas, sobre a palavra de Jesus. Jesus disse, vem, e ele andou. Eu não acredito em caminho das pedras, que Pedro viu o caminho. Não, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Então, fé é andar sobre uma palavra de Deus. Fé não é andar sobre aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Porque tem gente tomando decisão dizendo, eu tenho fé que vai ser porque eu quero. Não. Fé é você andar sobre uma palavra, sobre um princípio. E eu recebi uma palavra, e não era que eu queria receber, não. E a palavra é a conclusão desse culto. Eu quero que você abra comigo agora em Filipenses 2. Glória a Deus. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Você achou? Diga, Senhor, eu vou andar no centro da tua vontade e vou comer o melhor dessa terra. Filipenses 2,5 diz, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa foi a instrução que eu recebi naquele tempo, um tempo de dia mau. Tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. E qual é esse sentimento? O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que, diga comigo, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Queridos, há um poder na humilhação. Ele me disse ali, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí qual é o sentimento? É não considerar como usurpação seu título, seu cargo, sua posição. Porque Jesus era Deus, estava lá na glória. E ele não considerou nada disso como perda para cumprir o seu propósito. Mas antes ele abriu mão de tudo isso e veio como homem. Como eu e você, sujeito às mesmas tentações. Jesus não andou nessa terra como Deus, ele andou aqui como homem. As mesmas tentações ele era sujeito. E aí ele diz, além disso, porque ele não só não considerou usurpação vir como homem e assumir o nosso lugar, mas ele também não considerou usurpação e ir até o inferno pagar nossa dívida. Tende em vós o mesmo sentimento, senso de propósito. Jesus sabia que não podia deixar de cumprir o propósito dele. Sabe, querido, se a gente agarrar mais com o senso de propósito, a gente vai ver que as humilhações nem doem tanto. Mas naquele ano eu recebi aquela palavra. Tende em vós o mesmo sentimento. E eu pedi a Deus uma instrução. Agora deixa eu dizer, quando você pedir a Deus uma instrução, não fica olhando para a embalagem, não, nem escolhe. Porque tem gente que diz para Deus, Deus, se for, faz desse jeito. Deus não vai obedecer teu comando não, querido. É melhor você perguntar o que é para fazer e fazer o que ele mandar.
Então eu entendi que ele mandou me humilhar. Eu falei, então pronto, eu só precisava era de uma palavra. Garrei nela com força. Agora pensa num ano de humilhação. Pensa num ano de ser humilhado de tudo quanto é lado. No trabalho, liderança, família, tudo quanto é lado, as coisas davam errado, dava mal entendido, falava uma coisa, ouvia outra, ouvia coisas que eu pensei que eu nunca ia ouvir na minha vida, pessoas que eu amava me feriam. Teve um dia, querido, que eu chorei de 3 da tarde às 7 da noite. Aquele dia foi tão duro, eu contei aqui de manhã e vou testemunhar, porque às vezes a posição de pastor, você não pode fazer justiça. Eu fui injustiçado numa situação, mas se eu fosse lutar pelos meus direitos, eu ia ferir muitas pessoas. E eu sabia que a pessoa que errou comigo, se eu fosse lutar, ela não ia suportar. Então eu preferi sofrer o dano e trazer o prejuízo para mim. Mas quando eu sofri aquele dano, eu não fui entendido pelas outras pessoas. E pessoas que eu nunca dei oportunidade na vida de cometer uma falha com elas, porque eu não queria ouvir nada delas, eu ouvia absurdos. E o pior, ela estava com a razão, porque ela não sabia o que eu estava sofrendo dano. E aquele dia eu fui humilhado de tudo quanto é jeito. Mas pensa num dia assim, de você entrar no lugar, ter pelo menos 50 pessoas e todas olharem para você com ira. E falarem o que quiser para você. Mas eu tinha uma palavra que me dizia, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Eu assumi aquela humilhação toda. A minha alma não gostou, minha carne não gostou, eu fui para casa, enfiei a cara no travesseiro, chorei até dormir. Sabe quando você chora e perde a força e dorme? Chorei até dormir, não tinha ninguém para desabafar, era eu e Deus. E eu vivi aquele dia, um dia mau, um dia de uma oportunidade. Vivi aquele dia, passei por aquela situação, pessoas me feriram, eu devolvi com honra, com presente, porque a gente precisa aprender isso. Tem pessoas que vão te ferir, que merecem um presente. Querido, tem embaixo que você vai passar, que você não vai poder devolver mal com mal. Então a pessoa que te humilhou, honra. Pastor, por que o senhor está falando isso? Tem a menor ideia. Nem sei, mas eu acho que você precisa ouvir. Porque às vezes você está brigando tanto pela sua razão e seus direitos. Você vai ter todos os seus direitos e vai estar sozinho. Às vezes, querido, para a gente viver em relacionamento, a gente vai ter que se humilhar. Pedir perdão quando está certo. Por quê? Porque o propósito é maior do que tudo isso. Sabe a promessa que Deus entregou para você? Aquilo que Deus falou que você vai viver? O diabo vai tentar roubar. Como? Ele vai tentar te ferir. E você pode cair ou não. E eu escolhi não cair, porque havia uma promessa. Tudo estava ao contrário. Todas as circunstâncias, querido, todas elas estavam contrárias. Todas, de todos os lados. Mas eu garrei naquela palavra. Eu falei, o propósito vai ser cumprido. 1 ano se passou. E 1 ano depois, eu estava num lugar que eu nunca pensei na minha vida que eu poderia estar. Que eu sei que pelo meu mérito eu não estaria. O Senhor promoveu uma maneira de me exaltar e me colocar num lugar, numa posição de destaque. E quando eu cheguei naquele lugar e eu olhei para aquela situação, eu falei, Senhor, o que me trouxe aqui? E Ele me lembrou daquele dia que eu estava com o joelho aqui chorando no chão. Que Ele falou, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Que não negociou a sua glória, a sua grandeza, o seu título. Mas antes se humilhou para que eu o exaltasse. Queridos, quando a gente entender o poder que tem em a gente aceitar uma humilhação e crer na exaltação de Deus, você vai prosperar e crescer em muitas áreas da sua vida. Então há poder nisso, há um poder nessa humildade. Eu estou dizendo para você que eu sou muito humilde? Não, querido, eu ainda brigo por os meus direitos. Eu não estou falando sobre isso, eu não ando flutuando não, eu ando bem com o pé no chão. Mas eu estou dizendo a você que há um princípio de você andar em provisão e prosperidade. E muitas vezes esse princípio vai ser você aceitar ser humilhado. E aí essa palavra parece estranha, mas não, a gente está falando de ceia, de aliança, de ser como Jesus, ter o mesmo sentimento dele. Mas a Bíblia não diz de ter o sentimento somente para ser humilhado, mas ele diz, tende o mesmo sentimento que se humilhou, mas com uma promessa, Deus vai te exaltar.
Deus tem um plano para a sua vida e ele vai se cumprir. Eu não sei o que você está passando, querido. Eu não sei o que você está pensando e você pode querer dizer, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo não, nem você o que eu estou vivendo. Você não sabe o que a gente vive a cada dia. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Se Deus falou para você ter esse sentimento, Ele é capaz de suprir através do Espírito Santo. Você já pode andar nisso. Você vai ter uma carcaça. E eu trabalho com essa expectativa. Porque na mesma proporção que eu vou saber ser humilhado, vai ser na mesma proporção eu vou saber ser exaltado. Vai mudar nada no meu coração. Eu vou poder olhar como Paulo e dizer, tanto faz ser humilhado ou ser exaltado. O meu Deus continua no trono e eu estou sentado à direita dele. Amém, queridos? Agora, se você está aqui e você não tem essa aliança, e você está ouvindo o que eu estou falando, está dizendo, esse cara é doido varrido. Você está completamente coberto de razão. Porque a gente é doido no Senhor mesmo. Nós somos doidos nessa palavra em Cristo. Mas ela tem nos garantido coisas. Eu digo, uma palavra como essa pode salvar casamentos. Querido, porque deixa eu dizer uma coisa para você. Gente do mundo para dar tapinha nas costas e dizer como é que você aguenta isso, vai ter todo dia. Agora, gente para segurar a tua mão e falar, segura firme, eu estou contigo. Vamos ser humilhados juntos, vamos passar por isso. Segura, aguenta. Não abre mão do seu propósito, a promessa é maior do que esse dia mau. Sabe, nós temos que ser isso na vida dos outros. Agora, e se você está aqui e você não tem essa aliança para suportar isso? Hoje é teu dia. Hoje é teu dia. Nós vamos nos levantar. E você que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai vir aqui à frente, nós vamos orar. E quando a gente orar, você vai sentar à mesa e vai receber do Pai tudo aquilo que é direito seu, que é sua herança. O que eu preciso para isso? Somente crer com o coração e confessar com a boca que Jesus morreu, ressuscitou e que Ele hoje reina, está sentado ao lado do Pai, intercedendo por você e por mim. Que Ele é o nosso Salvador, Ele pagou o preço que a gente não podia pagar. E decidir que Ele é nosso Senhor. Porque, querido, a Bíblia garante que se você se humilhar perante a poderosa mão de Deus, Ele vai te exaltar. E você pode perguntar, até onde Deus pode me exaltar? Querido, não tem mais nenhum lugar mais importante que você conquistar do que o lugar de filho. Filho do Altíssimo. O que mais a gente pode querer? Filho do Altíssimo. Amém?